É isso aí, gente. Bem-vindos de volta à Academia para a Alma. Hoje o episódio vai ser dedicado para Refuah Shlemah de Adi Rai Adriana Batstella e de para Leilu Lishmat de Raquel Rivka Batserka. Vou explicar o que isso quer dizer e o que isso também tem a ver com o episódio de hoje e de todos os próximos, se Deus quiser. Então vamos lá. Quando eu me apresentei, eu não contei um fato, ou melhor, algo tão importante de mim, do meu ser. E é algo que vem antes de eu ser a Ellen, antes de eu ser filha, de eu ser mãe, de eu ser qualquer coisa, psicóloga, qualquer nomeação que a gente pode pensar. Antes de qualquer coisa, eu sou judia. E eu tenho muito orgulho de ser judia. Sempre tive. Tive muitas situações já na minha vida, infelizmente, com preconceitos de antissemitismo, muitos considero por ignorância, e quando eu digo ignorância, não estou falando de uma forma pejorativa, eu digo de uma forma real mesmo, porque eu acredito que nós, seres humanos, somos ignorantes, claro que não em tudo, mas quando a gente não sabe de um assunto, né? E eu acho que o que acontece é que a gente acaba querendo opinar ou querendo se colocar em assuntos que a gente muitas vezes não conhece. E eu posso falar isso com segurança porque eu sempre fui assim. E muitas vezes recaio ainda nisso, mas eu tento me esforçar para entender que, em primeiro lugar, eu sou ignorante. E que é bom muitas vezes ser ignorante, porque a gente sofre menos, né? Quando a gente sabe menos. Agora, o que acontece é que quando a gente não conhece alguma coisa e a gente tem uma opinião a respeito, a gente tem o nosso pré-conceito. Não à toa é essa palavra, porque é antes de ter o conceito, antes da gente saber, né? O que está por trás do conceito, a gente tem os nossos pré-conceitos. E a gente poder se libertar disso é muito bom. A gente entender que a gente é ignorante, a gente não vai dar conta de todos os assuntos e a gente entender que a gente é humano e que a gente pode aprender. E eu acredito que a gente está no mundo só para isso, para aprender, para evoluir, para melhorar. E aí o que acontece é que a gente acaba sendo influenciável também, né? A gente acaba indo por opiniões de outras pessoas e tudo mais. E nisso acaba, não tem jeito, a gente acaba sendo preconceituoso em muitas coisas. Dessa forma, eu acabei sentindo na pele, desde pequena, o preconceito contra os judeus. E, como eu falei, eu acredito que isso é uma ignorância e que é só a gente se informar o que é o ser judeu, o que é o judaísmo, que a gente pode se libertar dos preconceitos. Isso não quer dizer que eu não vou ter uma opinião. E aí que eu digo, aqui não tem certo ou errado, tem o referencial de cada um, tem a forma que cada um vive. Por isso que, graças a Deus, esse mundo é feito de diversidade, né? Senão, imagina se todos nós gostássemos de medicina, o que ia ser dos prédios? A gente não ia ter onde morar, né? Ou qualquer outra coisa parecida. Então, que bom que cada um gosta de uma coisa, que cada um vê o mundo de uma forma. Então, até tem um exemplo bem legal disso, que uma vez eu estava atravessando a rua com o meu marido e a gente estava esperando o farol. E no mesmo milésimo de segundo, um falou, né? O farol abriu e o outro falou, o farol fechou. Um estava olhando para o farol dos carros, outro estava olhando para o farol de pedestres. E é muito interessante isso, porque os dois estavam certos, os dois estavam errados. Falamos coisas contraditórias. Porém, quando a gente entende que cada um está olhando para um lado e cada um tem o seu referencial, a gente se permite, né, se relacionar e não brigar. Nesse caso era óbvio, né, é o mesmo caso que eu sempre dou de exemplo do 6 e do 9, que é óbvio que tem um número diferente de um lado ou de outro. Mas, na maioria das vezes, não é tão óbvio assim. E a gente acaba caindo na discussão, na briga, porque a gente acaba querendo que o outro enxergue do nosso jeito, ou porque a gente também não está conseguindo e não está querendo, né, enxergar do jeito do outro. E assim acontecem a maior parte das brigas, das guerras, etc. Como a gente faz para se relacionar de uma forma melhor, mais leve? A gente entende que sim, existe um outro referencial, existe um outro olhar, e que não, a gente não vai muitas vezes entender que como é esse referencial, porque ele faz parte do outro. E aí as discussões minimizam e a gente vai para o lado do aprendizado, de querer ampliar a consciência, de querer ampliar a sabedoria e poder conhecer melhor os outros ângulos, por mais que muitas vezes eu não vou entender o ângulo do meu adversário, colega ou quem quer que seja, eu vou entender que existe um outro ponto de vista. E aí, com certeza, a gente reduz muitas brigas, muitas discussões e é um caminho para a paz, né? Tanto interna
quanto às vezes a gente consegue no externo também, mas o principal é a interna, porque mesmo o outro querendo brigar, querendo mostrar o referencial dele, quando a gente entende que não, que muitas vezes eu não vou entender e tá tudo bem, eu não preciso estar, mostrar que eu estou certa, né, como nesse caso do farol, porque eu estava certa, mas ele também estava certo, e cada um olhando para um ponto. Então, é a partir daqui que eu quero começar esse episódio, trazendo que quando a gente fala em judaísmo, né, ou quando eu falo que sou judia, eu já sei que vão chover preconceitos, vão chover formas diferentes de se olhar para esta mesma coisa. Então, eu volto a dizer, porque eu já disse isso nos episódios anteriores, aqui é o meu ponto de vista, aqui é o que eu estudo, aqui é como eu acredito, e eu estou aberta para vocês também criticarem, também compartilharem, e a gente fazer desse canal um canal para todos. Então, assim, né, vamos lá. Quando eu falo que eu sou judia e que eu já passei por muitos preconceitos, eu nunca tive vergonha de falar do meu judaísmo. Muito pelo contrário, sempre com orgulho, um orgulho saudável, não aquele orgulho arrogante, né, de achar que sou melhor por isso, muito pelo contrário também, porque teoricamente, se a gente olhar aí os acontecimentos do mundo, a gente não vai se sentir melhor por isso. Só que diferente de outras religiões, no judaísmo, a gente não tem escolha de ser judeu. Então, assim, isso também vai causar alguma polêmica por aí, por algumas vertentes do judaísmo, mas é dessa forma que o judaísmo, ele é passado, né? Então, você não escolhe, você pode escolher não praticar o judaísmo. Ou você pode escolher praticar o judaísmo e não ser judeu, que essa é a beleza do judaísmo. Vocês podem, qualquer um pode absorver a sabedoria milenar que é o judaísmo e que existe até hoje mesmo com tantas perseguições, com tantos povos que tentaram nos exterminar, que tentaram apagar a gente mesmo desse mundo e não conseguiram, e a gente existe até hoje, eu acredito que é para passar essa sabedoria que ela é atual, por mais que é algo milenar, que de tantos anos, né, que foi escrita a Bíblia e que tem todas as histórias, é algo para hoje, e é muito louco a gente pensar nisso, né? Como assim? Como pode ser um livro de receitas, né, que foi escrito há tantos anos atrás, hoje ainda está na moda, né? E está na moda, porque se a gente lê a Torá com os olhos atuais, a gente percebe que tem mensagem para tudo, né? A Torá, ela não é um livro de histórias, ele é um livro de mensagens, é um livro para a gente aprender, apreender, e poder viver da melhor forma possível. Então, é sim um manual de vida. Então, qualquer um pode aproveitar desse manual, sendo judeu ou não sendo judeu. Para você ser um judeu, o que você precisa? Simplesmente ter nascido de uma mãe judia. Essa é a única condição que se coloca. Existem conversões? Sim, existem. Elas são feitas por coesão, né, de fora para dentro? Não, de jeito nenhum. A conversão ela é muito difícil no judaísmo e não por acaso, porque a gente, diferente das outras religiões, não quer converter ninguém. A gente não precisa que ninguém seja judeu para seguir o judaísmo, como eu acabei de falar. Porém, se alguém quer seguir o judaísmo, ser judeu, né, não só seguir o grande manual, mas ser também judeu, precisa passar por uma conversão muito rígida, justamente por isso, porque dentro de quem é judeu, a gente tem a obrigação de fazer os preceitos, né? São 613 mandamentos. Quem não é judeu tem apenas 7. Então, para que a gente vai fazer 613 se eu tenho 7? Então, dessa forma, né, com essa filosofia, que o judaísmo não tenta converter nem convencer ninguém a se tornar judeu, mas sim a se tornar alguém com pensamento judaico. E durante muitos anos da minha vida, muitos mesmo, eu não entendia muito bem o que era o judaísmo, como eu falei, por pura ignorância, e eu me dizia ateia, mas naquele momento foi assim, eu dou risada porque foi uma, não só ignorância, mas uma imaturidade também, né, de achar o que é Deus. Então eu achava que Deus era uma coisa que até hoje eu não acredito nesse Deus que eu não acreditava naquele momento, porque quando a gente se diz, né, que a gente é ateu, a gente não acredita em Deus, eu respeito muito, né, mas quem é judeu tem algo, vamos dizer, que
como que eu posso? É como se fosse é genética, né? Então, assim, não adianta eu falar que eu não tenho uma pinta, se eu tenho. Eu posso ir no dermatologista e pedir para ele tirar a pinta, ou sei lá onde, né? Hoje em dia tem várias outras opções. Mas aquela pinta, aquela cicatriz, ela vai existir para sempre. O judaísmo é isso. A gente nasce judeu e a gente pode não seguir os preceitos do judaísmo. A gente pode se converter para outras religiões. A gente pode tentar tirar essa pinta, mas ela é nossa. E a cicatriz, ela vai existir para sempre. Infelizmente, na história, a gente tem... eu fico chateada, assim, de ter que falar alguns assuntos, mas eu acho importante, né? Então, todo mundo sabe o que foi a Segunda Guerra Mundial, quem foi Hitler, e, infelizmente, ele fez por lembrar todos os judeus que eram judeus. Quem quis esquecer, quem quis se converter, quem quis fingir que não era, ele fez questão de ir atrás e de mostrar, sim, você é. Existem várias histórias de pessoas que tentaram se converter, ou até que falavam, não, eu não sou. E ele conseguiu provar que sim, era. E essas pessoas foram tratadas como um judeu mesmo, né? Por mais que não seguiam os preceitos, eles infelizmente sofreram como todo o nosso povo. Então, não adianta a gente querer apagar a pinta, né? Não existe, pelo menos até hoje, nenhuma tecnologia que apaga uma pinta de verdade. Sempre vai ter, por mais que fique uma cicatriz perfeita e ninguém enxerga, mas você sabe que você nasceu com aquela pinta e que aquela pinta tá lá. E uma hora ou outra ela se manifesta. Então, eu comecei, né, então falando sobre Refuah Shlemah e Leilul Nishmat. Isso quer dizer que eu estou desejando esse estudo que eu estou fazendo aqui hoje para uma recuperação pronta e rápida dessa pessoa. E também, isso é Refuah Shlemah. E Leilul Nishmat é que eu estou dedicando esse estudo para a elevação da alma dessa outra pessoa. No judaísmo a gente tem esse hábito, né, de fazer alguma coisa, tanto para a elevação da alma, quanto para ajudar na recuperação de algum doente. Isso é muito bonito, é uma corrente que faz resultado. Um dia até, quem sabe, eu posso trazer alguém aqui que já passou por isso, né, por correntes aí de rezas e tudo mais, e que teve um resultado satisfatório e de melhora, né, de cura, inclusive, e a gente acredita nessa energia. Então, é por isso que eu quis abrir o episódio falando assim, e por isso que eu tô aqui para falar um pouquinho, então, do judaísmo. Eu queria ter trazido esse episódio na semana passada, porque foi Shavuot, que é uma das festas mais importantes do nosso povo, embora, mesmo para quem é judeu, vai achar estranho o que eu acabei de falar, porque a gente não é educado dessa forma nas escolas. Mesmo na cultura, né, judaica, assim, pelo menos da forma que eu fui educada, não é algo, vamos dizer assim, essa festa como tão importante. Mas não só ela é tão importante, quanto para mim ela é a mais importante, porque a gente está comemorando justamente o recebimento desses mandamentos. E por que eu acho isso tão importante? Porque sem o livro, a gente não tem como ter as receitas. Então, muita gente vai falar que a festa mais importante é Yom Kippur, que é a nossa festa de se arrepender, de ficar um dia de jejum. Tem muito judeu que não é praticante. Mesmo assim, comemora essa festa. Shavuot já é uma festa que praticamente quem não é da religião, ou mesmo quem é e não foi criado dentro de uma linha mais ortodoxa, mais tradicional, acaba nem sabendo que é uma festa tão importante. Mas o que a gente está comemorando é justamente o recebimento da nossa Torá. E por que a gente não tem essa noção mesmo, né? Porque dentro da Torá não está falando nenhum tipo de obrigação que a gente tem que comemorar essa festa. E isso é muito bonito. Porque Deus está nos ensinando de que quando a gente recebe um presente, a gente, assim, a felicidade da pessoa que está dando esse presente é só de ver a outra pessoa usando, né? Então, o que Deus nos mostra é justamente isso. Ele dá a Torá pra gente e o que a gente tem que fazer é só usar, né? Então, assim, é bonito, porque não existe, eu não sei se eu vou conseguir trazer aqui algo tão profundo dentro de poucos minutos que eu tô me propondo, mas é como se você dá um presente para uma pessoa sem o ego, sabe? Sem querer que essa pessoa reconheça, te agradeça ou você se sinta poderoso por ter dado. Não, é com a certeza de que você está dando o melhor para essa pessoa e de que assim, ela vai usar. E se ela não usar, ela infelizmente vai estar perdendo uma excelente oportunidade de viver de uma forma muito mais plena e muito mais realista nesse mundo tão incerto e tão difícil de entender.
E eu queria muito, então, ter trazido esse tema na semana passada, mas infelizmente a gente teve um acontecimento meio não totalmente inesperado, inimaginável, né, dentro da nossa família, que o cachorrinho da minha filha, ele acabou falecendo depois de 4 anos. Ele só tinha 4 anos e ele passou mal, e em poucas horas ele veio a óbito, sem uma causa específica, e a gente deu todos os cuidados, ele estava ótimo, e de repente aconteceu isso, e eu não tive condições de vir gravar, mas eu também acredito que nada é por acaso e que tudo tem a sua hora. Então, era agora que eu tinha que estar gravando e passando o que eu gostaria de passar para vocês. Até fazendo um parênteses sobre o acontecimento, quando morre alguém, a gente tem a tendência de se arrepender, né? Eu acho que é uma coisa um pouco natural do ser humano, né? Fazer uma retrospectiva do que foi e se arrepender de coisas que a gente poderia ter feito. E o que eu falei muito para minha família esse final de semana todo foi que quando a gente tenta viver de uma forma mais consciente e entendendo que a gente nunca vai ser suficiente, porque quem quer ser suficiente é aquela pessoa que quer perfeição. E a perfeição, ela é ilusória, porque é inalcançável. E o único perfeito é Deus. Ou, como eu falei, né, em outros episódios, chama como você quiser. Eu não vou trabalhar aqui com nomenclatura, mas existe o perfeito, que é o Criador, que é quem manda no mundo todo. Nós, seres humanos, somos obrigatoriamente imperfeitos, e não por acaso, porque a gente busca o aprendizado, a gente busca se melhorar. E se a gente fosse perfeito, ou se a gente tivesse essa condição de chegar na perfeição, a gente não teria a condição da humildade. E como é importante a gente ter a humildade de que a gente não é nada e ao mesmo tempo a gente é tudo. E a gente poder perceber isso, né? Então a gente não é nada perante o Criador, perante o universo, mas a gente é tudo perante a nossa missão, algo único e insubstituível que a gente veio fazer nesse mundo. E quando a gente acaba entrando em contato com a morte, a gente acaba percebendo que a gente pode viver de uma outra forma. E eu acredito muito nisso. Então é o que eu costumo falar, a maioria das pessoas vivem a vida pela vida, né? Eu vivo pela morte, no sentido, não mórbido, mas no sentido da obviedade que é a morte, da certeza que ela vai acontecer, mas de não saber quando, não saber onde, não saber como, não saber nada. A gente só sabe que vai acontecer. E é a única coisa que a gente não tem a escolha real, né, de dentro para fora, porque, como eu sempre digo, de fora para dentro, as situações, as pessoas, a gente não escolhe, a gente escolhe como a gente vai lidar com isso. E a morte é a mesma coisa. E quando morre alguém próximo, alguém querido, ou mesmo que não seja tão próximo, mas que a gente gostaria de ter feito algo a mais e a gente não fez, pesa o arrependimento, a culpa, o remorso. E isso é muito ruim, porque além do sofrimento, da perda e das saudades, da dor das saudades, a gente ainda acaba colocando mais sofrimento diante da culpa e do arrependimento. Então, para a gente poder viver isso de uma forma mais tranquila, vamos começar a fazer hoje, agora, para quem está vivo, né? Então, em vez da gente chorar, não é nem vez, porque a gente chora pela morte, e a gente deve chorar pela morte, mas vamos olhar para a vida, vamos olhar para quem está no nosso redor e pensar que pode ser o último segundo dessa pessoa. Então, o que eu posso fazer por ela que eu não fiz ainda? Porque quando ela morrer, eu vou ter a sensação de que eu fiz o meu melhor. Não o suficiente, mas sim o melhor. E quando o cachorrinho morreu, eu senti muito peso dentro da minha casa e tudo mais, claro, muito triste. Mas dentro de mim, eu sei que eu fiz o meu melhor. Eu não me sinto arrependida de não ter feito mais. E olha, gente, confesso para vocês, eu poderia ter feito muito mais do que eu fiz pelo cachorro na vida dele. Eu dei o cachorro para minha filha e eu dei a responsabilidade para ela também. E fico tranquila quanto a isso, porque foi combinado isso, né? Que eu não seria a tutora dele e sim a minha filha. Dei o suporte, fiz o que eu poderia ter feito, mas foi isso. E parece um pouco frio, né, para quem escuta de fora, mas eu gostaria muito de passar isso. Que quando a gente tem essa clareza de quem a gente é, de que não tem certo e errado, de que não tem julgamento, e a gente tem a nossa autoaceitação, né? E isso é muito bom, porque eu sinto que eu fiz o meu melhor, não o suficiente, mas sim o meu melhor. E isso, assim, é uma coisa que eu gostaria de deixar aqui no ar, né? Para quem quiser pegar como aprendizado, de que se você sente que tem alguém na sua vida, não importa a idade dessa pessoa, não importa a condição de saúde dessa pessoa,
Se você sente que você poderia fazer a mais, ou não o suficiente de novo, mas sim o melhor, vai atrás e faz hoje, já, agora. Você não sabe o que pode acontecer daqui 1 minuto. Então, vamos tentar viver dessa forma, que é difícil, mas que é possível. A gente tentar o tempo inteiro fazendo o nosso melhor, fazendo o nosso balanço do que a gente fez de errado, do que a gente pode melhorar e aprender. Então, isso foi só um parênteses que eu quis fazer. Então, vamos voltar para a questão do judaísmo, do recebimento da Torá, que é o meu foco, que era o que eu queria ter trazido e não consegui trazer semana passada, mas como eu disse, a Torá ela é atual, ela é para qualquer momento. E agora é o momento mais difícil da gente usar esse manual, porque enquanto a gente está na festa, né, enquanto a gente está recebendo, sei lá, pensar num casamento, né, que é a analogia que se faz quando a gente recebe a Torá, que é o casamento entre Deus e o povo, entre o espiritual e o material, porque o judaísmo acredita que sim, é obrigatório ter o material, senão Deus teria feito a gente como anjos, e ele fez como humanos, porque ele quer que a gente tenha o material e que a gente saiba usar esse material pro espiritual, e uma coisa está completamente ligada e relacionada uma na outra. Então, quando a gente pensa no casamento, nos preparativos da festa, e enquanto está acontecendo a festa, é tudo muito legal, é tudo lindo, maravilhoso. Agora, quando passa, no dia a dia, na rotina, é a hora que começa a cansar, é a hora que começa a ficar de saco cheio e muitas vezes ter tristeza, ter chateação, raiva, ódio, coisas ruins, e que a gente pode tirar tudo isso com os ensinamentos da Torá. Então, é no pós, né? Não é no pré e nem no durante, sim no pós. Então, nada é por acaso, eu estou trazendo esses ensinamentos hoje, depois de ter tido a festa, justamente como uma reflexão de todos os dias a gente poder vivenciar os ensinamentos da Torá. E aí, no meio disso, né, eu recebi uma dúvida, mais uma vez, né, aos entrevistadores reversos, invertidos aí, né, de uma pessoa, de novo, que eu gosto demais e que me fez uma provocação, mas que eu amei, porque eu queria muito já ter trazido toda essa questão do judaísmo, toda a questão de fé, e o que me levou a estudar tanto e chegar nesse ponto. E eu quero ler a dúvida dela, porque eu acho que fica mais certo, né, do que eu falar o que eu entendi da dúvida. Então, o que ela me trouxe foi assim: o que fez você, no meio de tantas fontes que falam hoje em dia sobre comportamento e espiritualidade, não religião, escolher e focar a sua atenção em estudar e buscar as suas respostas dentro do judaísmo e da cabala? Bom, é um presentaço essa reflexão aí que eu posso estar trazendo, porque foi o que mudou a minha vida e o que eu acredito que pode mudar a vida de qualquer um. Qualquer um. Por isso que eu quis abrir o episódio falando que não importa se você é judeu ou não é judeu, porque o ensinamento, a sabedoria que tem no judaísmo, ela é para todos. E então, assim, só trazer assim que ela fala da cabala, né? A cabala é a parte mística do judaísmo, é a parte oculta do judaísmo. E eu comecei de trás para frente. Como eu costumo dizer, eu sou uma pessoa do avesso, eu sou inversa. E eu tive muitos motivos na minha vida para chegar a essa conclusão, a esse rótulo, e não vem ao caso nesse momento, mas só para contar um pouquinho para vocês como foi a minha inserção aí dentro mais apurado, porque eu nasci no judaísmo, minha família é judia, faz as festas, mas de uma forma tradicional, mas talvez não tão conservadora, não sei se é assim que se fala, ortodoxa, né? De uma forma mais liberal. Eu estudei numa escola judaica, mas uma escola também mais liberal, e eu estava tranquila quanto a isso, porque eu sempre me senti judia e sempre tive orgulho de ser judia. Tive um período, como eu expliquei, né, de falar que eu não acreditava em Deus, mas foi essencial, como eu falo, né, que na vida a gente tem que sentar em todos os lugares para a gente saber qual é o nosso lugar. Então, eu precisei sentar no lugar de uma judia mais liberal, de uma judia menos conservadora, de uma judia ateia, para chegar no lugar de uma judia um pouco mais ortodoxa. E eu comecei de trás para frente, porque eu comecei estudando a cabala, eu comecei estudando a cabala ainda através de ensinamentos mais liberais também, porque foi o cabala, foi de uma forma onde a cabala ela foi divulgada para qualquer um, e ela é divulgada, como eu falei, né, são ensinamentos que pode ser para qualquer um. Só que quando a gente vai no núcleo, né, então seria como se assim, vamos dizer que eu tenho que aprender matemática. E em vez de eu aprender do professor de matemática, que fez o curso e que tem, né, toda a instrução da matemática,
eu resolvi aprender matemática através de um aluno ou através de alguém que, como que fala isso, um monitor, né, da disciplina, um coadjuvante, quando eu poderia ter tido isso da fonte. Então eu comecei dessa forma e eu comecei a perceber que a Cabala, ela faz parte do judaísmo, ela foi deturpada durante muito tempo e ainda é, infelizmente, e muita gente tenta desagregar, tenta separar e não tem como a gente separar um capítulo, né, do livro. Sei lá, se eu vou pegar Harry Potter, que é uma saga, né, assim, que tem vários capítulos, vários volumes, e falar, não, então aqui os 5 eu vou tirar daqui porque eu acho que pode pertencer ao Senhor dos Anéis. Enfim, né, só trazendo aí uma brincadeira, mas foi mais ou menos isso que a Cabala está sendo feita, e não tem como, a Cabala, ela pertence ao judaísmo e sempre vai pertencer, e aí eu quis conhecer mais a fundo. E quanto mais eu estava estudando, isso foi em 2014, 2015, 2016, eu comecei a entrar para o mundo do judaísmo e me apaixonar. Porque não tem como não se apaixonar quando a gente estuda de verdade, quando a gente se abre para essa sabedoria. E como eu tinha ido buscar na psicologia tantas perguntas que não estavam sendo respondidas, foi meio que paixão à primeira vista, de que encaixou, era o que eu busquei a vida inteira, era o que eu sempre quis saber. E é isso, acho que é isso que eu queria passar hoje. Não quero deixar esse episódio muito extenso, porque tem muita coisa para falar a respeito. E hoje, eu acho que o principal era eu passar para vocês que existe um manual, existe um grande livro de receitas que foi dado para a humanidade, não só para os judeus, mas para os judeus de uma forma mais obrigatória, vamos dizer assim, e muito mais trabalhosa. E eu tô aqui como uma mera judia para tentar passar esses ensinamentos e essa beleza que é a gente se aprofundar. Porque quando a gente tira Deus da nossa vida, fica tudo muito pesado, muito pesado. E como eu disse no episódio da maternidade, tudo para mim era muito pesado. E passou a ser leve quando eu coloquei que eu escolhi acreditar em Deus, eu escolhi colocar Deus na minha vida para tudo, tudo. Ele como culpa, ele como culpado, ele como tudo. Então, passou a ser leve, porque não está nas minhas mãos. Eu não controlo nada, nada, além da minha escolha de querer acreditar. Então, o nosso livre-arbítrio, ele existe, mas ele é extremamente restrito. E poder perceber isso nas vivências foi muito bom. Então, se eu puder inspirar alguém a ir para esse caminho, não quero converter ninguém, Deus me livre, tudo que eu não quero é isso, mas eu gostaria muito que outras pessoas se abrissem para essa filosofia, para essa sabedoria milenar, de quanto a gente pode aprender de algo tão simples que é a vida, mas que a gente complica. E é isso. Então, estou aqui de novo, deixando esse espaço em aberto, esperando as dúvidas de vocês, os comentários, quiserem trazer histórias, eu vou adorar também estar compartilhando. E até a próxima!